Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando então nossas demonstrações Física 1. Na aula passada demonstramos a fórmula do trabalho, como variação da energia cinética e como menos a variação da energia potencial. Também falamos um pouco de movimento circular uniforme e da energia potencial como gradiente de a força como gradiente da energia potencial, que é as derivadas parciais somadas em x, y, z. Agora vamos falar de um problema muito famoso na física, que é o oscilador harmônico, que é muito interessante, pois nós podemos fazer várias analogias e simplificações de vários problemas da física como um todo, como se fosse uma simplificação do oscilador harmônico. Então, por exemplo, você tem dois átomos oscilando, você tem duas moléculas, dois átomos oscilando com uma certa amplitude A, numa rede cristalina ou no espaço vetorial, não interessa. Esses átomos têm um movimento oscilatório, uma dada amplitude, e também dá para fazer certas aproximações, por exemplo, que eles, como se eles estivessem ligados por uma mola, e eles vão e voltam. Dá para fazer N aproximações, por isso como a gente brinca que na física, no final, tudo vira oscilador harmônico, né? É um estudo muito interessante que simplifica muitos problemas. Então, o básico do oscilador harmônico, vamos considerar aqui um gráfico de posição, depende um potencial que depende da posição. Nós temos aqui uma função quadrática, com uma dada amplitude. Essa energia potencial, a fórmula básica dela é U é igual a x ao quadrado sobre 2. E a energia total, a energia mecânica, que vocês devem lembrar que energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial, em inglês K, porque é Kinetic Energy. Nesse caso, no nosso problema, vai ser K A ao quadrado sobre 2, sendo que esse K aqui não é energia cinética, nem constante elástica, é simplesmente uma constante. Bom, nós temos então que, para começar esse problema, partindo dessa forma, energia cinética mais potencial. Logo, K ao quadrado sobre 2 é igual a energia cinética mv ao quadrado sobre 2 mais energia potencial mais ax quadrado sobre 2. Isolando os termos que tem K, vamos então passar isso aqui para o outro lado negativo. K ao quadrado sobre 2 menos kx quadrado sobre 2 igual a mv quadrado sobre 2. K sobre 2 é comum nos dois, botamos em evidência, fica então K sobre 2 A ao quadrado menos x quadrado igual a mv quadrado sobre 2. Corta os dois, corta dos dois lados. K vezes A ao quadrado menos x quadrado igual a mv quadrado. Isolando o v ao quadrado, só passar o m dividindo, fica então com v ao quadrado igual a k A ao quadrado menos x quadrado sobre m.
Pegando essa fórmula aqui, nós podemos então, se é ao quadrado, isso aqui tudo vai virar uma raiz. Ou seja, V é igual a raiz de K vezes A ao quadrado menos X quadrado sobre M. Mas eu vou separar direto já, de modo que nós podemos separar uma raiz em multiplicação de duas raízes. De modo que nós ficamos então, raiz de K sobre M vezes raiz de A ao quadrado menos X quadrado. Velocidade, lembramos que é derivada da posição em relação ao tempo, ou seja, dx dt é igual a isso aqui tudo. Logo, dx é igual a, passamos o dt multiplicando, gambiarra dos físicos, que matemáticos odeiam, aí de K sobre M, dt. Beleza, então agora nós temos o seguinte, fazendo um método de resolver equações diferenciais, que é a separação de variáveis, né? Nós temos aqui velocidade, que é a variação da posição em relação ao tempo, dx dt. Nós isolamos o dt, ou seja, aqui nesse lado está tudo dependendo da posição e desse lado em relação ao tempo. O que depende da posição desse lado? O que está dentro da raiz. Logo, nós passamos essa raiz para baixo dividindo. Ou seja, dx sobre raiz de a ao quadrado menos x quadrado é igual a raiz de k sobre m dt. Isso aqui é uma equação diferencial ordinária, EDO, de primeira ordem. Na real, segunda ordem, porque o termo está ao quadrado. Bom, aí o jeito de resolver essa equação é, nós temos que integrar os dois lados. Aqui nesse caso de 0 a x e nesse caso de 0 a t. Aqui está em x, aqui em t. Só que resolver essa equação, essa integração não é fácil. Não dá para ser resolvido por meio da tabela de integrais que a gente decora ou demonstra algumas delas, mas a maioria a gente decora porque são muitos tipos de integrais e derivados. Nós temos que usar um método chamado substituição trigonométrica. A gente vai chamar x de a seno de φ, que é mais ou menos como se a gente estivesse representando x em coordenadas polares, mas na real não é isso, mas é parecido. Então vamos chamar x de a seno de φ, de modo que dx dφ, ou seja, o quanto que x varia conforme vai o argumento do seno φ, é regrinhas de derivadas, né? Derivada do seno, cosseno. Então, a cosseno de φ. Vou apagar o desenho aqui para ter mais espaço. Beleza, pegando essa fórmula aqui então, nós vamos isolar o dx. Então, dx é igual a cosseno de φ dφ. E vamos chamar de x quadrado, então x quadrado é igual a ao quadrado mais seno ao quadrado de φ.
Nós podemos então pegar essas duas fórmulas e jogar na fórmula anterior que nós tínhamos, ou seja, nós tínhamos aqui integral de 0 a x de dx sobre a ao quadrado menos x ao quadrado igual, com os valores que a gente usou, dx, então integral de 0 a x a cosseno de φ sobre raiz de ao quadrado menos ao quadrado seno ao quadrado de φ. Parece que complicou ainda mais, né? Só que na real agora que deu para o lugar. Isso aqui é igual a integral de 0 a x a cosseno de φ. Observe que a gente mudou uma... Perdão, aqui tem que mudar os limites de integração também. Se a gente mudou de x para φ, a variável, aqui a variável vai ser φ0 e aqui φ. Aqui também, φ0. Só que o que acontece? Aqui dentro nada mais é que a ao quadrado vezes 1 menos seno ao quadrado de φ. Logo ficaria então ao quadrado vezes 1 menos seno ao quadrado de φ. Acontece que nós temos, pela relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de qualquer coisa, vamos colocar y, mais cosseno quadrado de y é igual a 1. Logo, 1 menos, passa isso aqui, menos 1 menos seno ao quadrado igual a cosseno ao quadrado. É exatamente isso aqui, 1 menos seno ao quadrado. Logo, 1 menos seno ao quadrado de alguma coisa é cosseno ao quadrado desse alguma coisa. Então, ficaria a cosseno de φ, raiz de ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ. Que nada mais é que a cosseno de φ, raiz disso aqui dá quarto ao quadrado, a cosseno de φ. Ou seja, 1. Então essa integral complicadona aqui nada mais vira do que integral de 1 de φ. Ou seja, integral de 1 de φ é igual a φ aplicada de φ a φ0. Muito mais fácil. Então isso aqui nós... Lembrando que esse é o termo da esquerda. O termo da direita era raiz de k sobre m t, dt, né? Já que é o termo que tinha o tempo. Integrar dt é fácil, só vira um t, porque é a integração simples. Então ficaria então φ aplicado no limite superior, φ menos o inferior, menos φ0, então φ menos φ0, passando o φ0 para o outro lado, fica negativo, φ é igual a φ0, mais raiz de k sobre m, integrar dt vira um t. Essa aqui é uma equação básica de oscilador harmônico, porque esse φ é a fase do movimento, né, da oscilação. A gente chama esse raiz de k sobre m de ômega, então ômega igual a raiz de k sobre m, de modo que nós temos φ é igual a φ0 mais ômega t. Lembrando que a gente achou o φ. Se a gente achou o φ, é só a gente substituir esse φ aqui nessa equação, a gente acha o x. E aí fica bem mais fácil, que a gente vai achar uma equação horária oscilatória
para a posição X. De modo então que, voltando lá com a função, nós temos x é igual a, se aqui é tudo quadrado, é só achar o x, é só tirar toda a raiz. Então fica x é igual a seno π0 mais ômega t. Esse ômega t é velocidade angular, depende do tempo, que é um termo oscilatório, e esse termo aqui é o termo de fase do movimento. O seno também, isso aqui tudo está o argumento do seno, né? O seno e cosseno são funções oscilatórias, que tem amplitude, que tem altura de mais 1 a menos 1. E então, isso aqui é a fase do movimento, isso aqui é a oscilação. É isso. Achamos a posição. Nós podemos achar também a velocidade, só derivar essa expressão, dx dt. Derivando essa expressão, derivada de seno, cosseno. Então, a cosseno, Aí vai uma regrinha de derivação que é, se eu tenho uma função composta, uma função que depende de outra função, eu tenho que fazer a regra da cadeia, que é derivada do seno vezes a derivada do argumento do seno. Então, a derivada do seno é só cosseno disso aqui tudo. Ou seja, cosseno de ômega t mais φ0. A derivada do que está dentro é em relação a t, né? Isso aqui não tem t, vira zero, porque é constante. O t some, porque eu estou derivando, então vai ficar só o ômega. Então, a ômega cosseno de ômega t mais φ. E a aceleração, só derivar de novo, né? dx2 d2x dt2, que é igual, derivando essa expressão. Derivada do cosseno é menos seno. Então vai ficar menos a, que é a amplitude, derivada do cosseno menos seno, só que a regra da cadeia, a derivada que está dentro, de novo vai aparecer um ômega, porque o t vai sumir, isso aqui vira zero, então vai ficar ômega ao quadrado, seno, ômega t mais φ0. Então, no caso do oscilador harmônico, achamos a função para posição, velocidade e aceleração, como queríamos demonstrar. Esse problema é muito importante porque com essa aproximação nós resolvemos vários problemas da física, vocês vão ver mais para frente. Problemas complexos podem ser resumidos em oscilador harmônico. Bom, agora tem uma das demonstrações mais difíceis da Física 1, se não a mais difícil. Inclusive já tive que fazer uma questão em prova que eu demorei 1 hora para fazer, que é demonstrar a questão das forças não conservativas, né? O que é uma força conservativa? Força conservativa é quando a energia do sistema ela se conserva, ou seja, o trabalho para realizar um deslocamento usando essa força, ele é zero. Então, por exemplo, vamos botar aqui o tema. Forças não conservativas. Um dos modos de representar o trabalho de uma força, nós vimos que trabalho é integral da força dx. Só que isso aqui é quando nós temos uma direção. E quando nós temos, por exemplo, um ciclo que tem determinada força para um lado, depois vai para outro,
e volta para o ponto inicial. Nós temos, por exemplo, essa questão clássica que todo mundo cobra. XY um trabalho que tem um ciclo fechado aqui, x0, y0, P2, esse aqui é um ponto P2, P0, nós podemos escrever esse trabalho de uma força que faz um objeto, por exemplo, ir para cá, ir para cá, para cá e voltar. Esse trabalho ele é zero. Por quê? Se a força for conservativa, porque você fez um deslocamento, mas não, você se moveu, mas a posição final que você se encontrar é a mesma que a posição inicial. Ou seja, o trabalho é zero. E a gente tem que a integral de linha, que a gente representa, por exemplo, assim. A gente pode representar a integral de linha simplesmente colocando C aqui, é uma curva, né? Só que se a curva for fechada, nesse caso, a gente representa assim, quer dizer que a curva é fechada. E a gente tem um teorema que, no caso de uma força conservativa, o trabalho dela é zero. Só que a gente está tratando de forças não conservativas. Então vamos aqui demonstrar essa questão muito interessante. Eu tenho aqui então uma força que eu defino pelo parâmetro Cx na direção J. Integral de 0 a P0, ou seja, aqui de 0 até esse ponto aqui. Quanto que é? F dl. dl nada mais é que um elemento infinitesimal de comprimento, que é igual C x0 y0 diferente de integral de P0 f dl igual a zero. Isso aqui é... Esqueci de pôr P1 aqui, que é P1. P1, P2. Ou seja, o trabalho indo por P1 é diferente do trabalho de P2, já que a força não é conservativa. Logo, o trabalho ele depende do caminho que você vai escolher, já que nós não estamos tratando de forças conservativas. Então vamos pegar, por exemplo, o caminho P1. P1, que é aqui e subir, né? Ele vai no P1 até o ponto P0. Ele vai do ponto 0, 0 ao x0, 0 e depois até o x0, y0. Já no caso P2, até P0, ele vai 0, 0. Se ele está indo, ó, ele está indo para a direita, então ele está indo em x. Então aqui é dx, um elemento de x na direção y. Porque x é a coordenada, y é o vetor, a direção. E aqui dyj. Aqui, no caso de P2, ele está indo primeiro para cima. Então, aqui nós temos um dy na direção j. Ele vai até 0, y0. E depois ele vai para a direita. Então, nós temos aqui dx na direção y até x0, y0. Vamos então calcular o trabalho no primeiro caso.
trabalho é igual integral 0, 0, x 0, 0, do caminho cx, direção j, dxi mais integral de x0, 0, até x0, y0, em c, x, j, dy e j, que é igual a c, xy, aqui está integrando y, vira um y, aqui está integrando x, vira x. Então, cxy aplicado em x0, y0, x0 e 0. Isso aqui é igual a c, x0, y0, que é igual a cx0, d0, e0. Ou seja, o trabalho em P1, indo pelo caminho P1, é igual a C, x0, y0. Pronto. Demonstramos o trabalho indo para o caminho P1. Agora vamos demonstrar o P2 e mostrar por que é diferente, no caso de uma força não conservativa. No caso de P2, deixa eu apagar aqui, vou botar mais para cima. No caso de P2, nós temos trabalho igual a integral do ponto 0, 0 até 0, y0, que é c, x, j, na direção j, dy, direção j, mais integral de 0, y0 até x0, y0. De c, x, j, dxi. Isso aqui é 0. Por quê? Isso aqui é 0 porque nós temos uma integração em x, só que vai zerar por questões vetoriais e porque nós temos aqui um ponto que x é 0. Então, nós ficamos apenas com esse termo, que é igual, vou botar aqui, c xy aplicado em 0, y0 a 0 e 0, que é igual a 0 também. Então vai dar, no fundo, tudo vai dar 0. Ou seja, o trabalho em P2 é igual a 0. Ou seja, olha que interessante. No caso de uma força não conservativa, o caminho que você escolhe para fazer o trabalho muda o valor. Ou seja, indo para o P1 eu tenho um certo trabalho, indo para o P2 eu não tenho trabalho. Muito interessante. Aí que tá. Agora então vamos à definição geral.
E também, na natureza, as coisas tendem a seguir o padrão de usar a menor energia possível, gastar o mínimo de energia possível. Então tem essa questão também. Então vamos lá, a definição. Se um sistema está sujeito a forças conservativas e não conservativas, então nós fazemos o somatório das forças do trabalho, das forças conservativas com o somatório das forças não conservativas, NC, que aí vai ser igual à variação de energia cinética. Ou seja, se isso aqui é a variação de energia cinética e C conservativo é igual a menos a variação da energia potencial. A energia potencial é a somatória em si de cada componente de energia. E logo, somatório μ das forças não conservativas vai ser a variação de energia cinética mais um somatório de U de delta UI ou delta K mais U. Ou seja, nós podemos concluir com isso aqui tudo que a variação de energia mecânica total é igual somatório em I do trabalho das forças não conservativas. Bom, então é isso. Esse é um dos teoremas mais importantes da física. Quase toda prova de Física 1 você vai ter que fazer a questão de demonstrar que o trabalho não depende do caminho, fazendo aquela integração chata com vários termos e vetores bem esquisito e complexo. Mas você tem que prestar atenção em cada detalhe para não errar na prova. A primeira vez que eu fiz isso, em 2019, eu demorei acho que 1 hora só nesse problema, apesar de ter acertado. E para terminar então, vamos fazer rapidinho aqui, falar sobre potência, né? Bom, potência nada mais é que o quanto de trabalho que você realiza num determinado tempo. Então, um carro mais potente, ele chega numa velocidade mais alta em menos tempo. Ele tem mais cavalos a vapor. Um chuveiro mais potente aquece mais rápido em menos tempo. Então, potência no ensino médio é a variação do trabalho em relação à variação do tempo. O que vai mudar aqui no nosso caso é que vamos fazer a variação infinitesimal, ou seja, dWdt. A unidade de potência é watt. A unidade de trabalho é joule, né? Então, watt nada mais é que joule por segundo. E a potência instantânea nada mais é que força vezes velocidade. E como trabalho é variação de energia cinética e potência é variação do trabalho em relação ao tempo, potência nada mais é que também que variação de energia cinética em relação ao tempo ou menos du dt. Bom, então é isso. Acabamos a nossa aula 3. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.